Homem solteiro não deve namorar apenas comer. Homem solteiro que corre atrás de namoro está jogando contra o próprio time sem perceber, porque a verdade é dura. Hoje, se você é um cara minimamente decente, com boa energia, boa postura e um pouco de noção social, você já consegue transar sem prometer exclusividade, sem assumir drama emocional, sem se acorrentar a uma rotina de cobranças, discussões inúteis e regras invisíveis que drenam sua energia e sua ambição. Namorar hoje, para o homem comum, virou uma troca burra. Você entrega sua liberdade, sua agenda, sua paz mental, sua potência criativa e, em troca, recebe intimidade que você já poderia ter com várias outras mulheres, sem assinar contrato, sem pedir permissão, sem negociar sua autenticidade. E o pior, quando o cara entra num relacionamento só para garantir uma fonte fixa de intimidade e calor, ele não só entrega seu poder, como começa a se moldar às expectativas dela. Muda o jeito de falar, começa a evitar certas atitudes, perde a ousadia, a firmeza, a espontaneidade que, ironicamente, eram as coisas que atraíram a mulher no começo. Ele se transforma num cara domesticado, previsível, morno. E aí vem o golpe final. Ela perde o tesão, começa a reclamar, se afasta e te larga justamente porque você virou o homem que ela achava que queria. Então, o jogo real é outro. Se você está solteiro, seu foco deve ser em expandir sua masculinidade, melhorar seu corpo, sua mente, sua conversa, seu círculo social, e usar esse crescimento para atrair, escolher e curtir com mulheres que te desejam pelo que você é, não pelo que você promete. Seja honesto, direto e nunca implore por algo que você já poderia conquistar naturalmente com presença, atitude e estilo. Relacionamento só deve ser opção quando ela prova, com ações, que vale abrir mão de certas coisas. E não porque você está carente, entediado ou inseguro. Comer sem se prender não é libertinagem. É inteligência emocional e estratégia de vida para o homem que sabe o valor da própria liberdade. Namorar em 2025, especialmente se você é um homem sem grana infinita, sem status nas redes, sem blindagem emocional, é basicamente assinar um contrato emocional com a pessoa mais preparada para te destruir por dentro. A mulher que você idealizou e colocou num pedestal sem perceber. Porque hoje, diferente de antigamente, o relacionamento virou uma arena onde o cara entra achando que está buscando amor, mas na prática está sendo constantemente testado, julgado, comparado e cobrado como se fosse funcionário em período probatório, com metas emocionais invisíveis e risco de demissão sem aviso prévio. O jogo virou. Ela tem acesso instantâneo a centenas de caras melhores que você em algum aspecto. Basta abrir o Instagram ou responder um story com carinha de interesse. Ela sabe disso, sente esse poder e usa, consciente ou inconscientemente, como uma forma de manter o controle emocional da relação. Você, por outro lado, ao se comprometer com ela, está assinando uma renúncia silenciosa ao seu instinto de liberdade, de abundância, de escolha, porque a relação exige exclusividade, presença constante, atenção emocional, validação diária, escutativa, planos futuros, renúncias e uma infinidade de boas práticas que vão drenando sua virilidade aos poucos. E se você falha em manter esse teatro emocional funcionando, ela se afasta, esfria, reclama que você mudou e te troca ou traz sem pensar duas vezes. E o que sobra? Um homem confuso, com autoestima detonada, inseguro, preso num luto emocional que nunca deveria existir. Por isso, em 2025, entrar num relacionamento é aceitar viver uma guerra emocional disfarçada de amor, onde o menor erro seu pode virar uma arma nas mãos de quem conhece todas as suas fraquezas. O caminho real é outro. Construa uma vida tão forte, tão livre, tão magnética, que o amor vira consequência e não contrato. Relacionamento só vale a pena quando você já está completo.
e não precisa da mulher para sentir que é homem. Até lá, comer sem se prender, aproveitar sua fase de solteiro com inteligência e presença é a única forma de manter sua alma intacta e sua masculinidade afiada. A solteirice, em 2025, é literalmente a última trincheira segura para o homem que não quer ser esmagado pelo rolo compressor da hipergamia moderna. Esse instinto natural feminino, amplificado ao extremo pelas redes sociais, que faz a mulher média ignorar qualquer homem que não esteja no topo da cadeia em status, aparência, influência ou estilo de vida, porque ela está sendo bombardeada diariamente por convites, elogios e promessas de homens muito acima da média, o tempo todo, em todos os lugares. E o que isso significa na prática? Que você pode ser um bom cara, trabalhador, leal, parceiro, mas se não ativar os gatilhos certos, confiança, mistério, domínio social, poder de escolha, ela vai olhar para você como um plano B emocional, um cara legal, enquanto sonha com o outro que ela não consegue controlar. E se você, nessa realidade, entra num namoro, está basicamente colocando sua autoestima no colo de uma mulher que vai te comparar inconscientemente com homens que ela nem conhece pessoalmente, mas que vivem no feed dela com vidas perfeitas, corpos definidos e atitudes ousadas. Ou seja, qualquer vacilo seu, qualquer sinal de tédio, comodismo ou insegurança, vira motivo para ela repensar o relacionamento e se perguntar se está se contentando com pouco. Já quando você está solteiro, com foco total em si, com liberdade para testar, errar, conhecer, se adaptar e crescer, você está protegido. Você não tem que provar nada para ninguém. Você pode usar sua energia para construir um corpo mais forte, uma mente mais afiada, um jogo social mais magnético. E o mais importante, manter seu valor em ascensão. O homem solteiro que entende o jogo da hipergamia não entra em guerra emocional com mulheres. Ele observa, aprende e se posiciona acima do drama, porque sabe que, se ele continuar evoluindo, ele vai ser o alvo da escolha, não o que implora para ser escolhido. A solteirice não é um castigo. É o único campo onde o homem ainda tem poder de decisão, controle de tempo e espaço para crescer sem distrações. Abandone a ilusão do relacionamento saudável como ponto de partida. Primeiro seja um homem raro, depois, se quiser, escolha, mas nunca mendigue. O homem que escolhe namorar em pleno colapso moral feminino é um voluntário da própria escravidão, porque ele está se entregando de bandeja a uma estrutura emocional totalmente desequilibrada, onde a mulher moderna, educada por TikTok, validada por milhares de likes diários, convencida de que merece um alfa com dinheiro de CEO, corpo de modelo e emocional de terapeuta, não está buscando parceria, está buscando submissão camuflada de romance. Ela quer um homem forte, mas moldável, dominante, mas obediente, provedor, mas que nunca cobre nada. Fiel, mas que aguente ser testado 24/7 sem reclamar. E se você aceita entrar num namoro nessa dinâmica, você está basicamente dizendo: eu topo abrir mão da minha liberdade, da minha paz, da minha agenda e dos meus instintos para satisfazer uma mulher que nem sabe o que quer, mas exige tudo. E isso é o fim do homem. Porque nesse cenário, qualquer erro seu vira argumento, qualquer falta de atenção vira crise, qualquer tentativa de liderança vira opressão, e qualquer atitude de defesa vira gaslighting, enquanto ela pode falar o que quiser, vestir o que quiser, sair com quem quiser, postar o que quiser e ainda te cobrar maturidade se você questionar. Você vira um capacho emocional, um prestador de serviços afetivos, um homem domesticado que aos poucos perde seu brilho, sua ousadia, sua voz e o pior. Começa a acreditar que precisa se esforçar mais para salvar uma relação que só existe porque ele se anulou. Então entenda,
No meio do colapso moral, com a hipersexualização feminina em alta, os testes sem fim, a cultura da validação externa e a busca eterna por algo melhor, entrar num relacionamento é se amarrar voluntariamente num sistema que exige tudo de você e não garante nada. O homem inteligente, em vez disso, se blinda. Ele entende que o namoro hoje é uma armadilha emocional, onde a maioria dos caras perde sua força por causa de carência. Carência essa que deveria ser curada com propósito, disciplina e evolução pessoal. Não com promessas frágeis de amor eterno de alguém que muda de ideia em 3 stories. A sua liberdade hoje é o seu bem mais valioso. Não entregue de graça a uma mulher que ainda nem provou que merece ouvir um sim. Não se engane. O que muitos chamam de namoro em 2025 é, na verdade, um experimento social silencioso onde o rato é você. Um homem sendo testado, analisado, reprogramado o tempo inteiro sem perceber, preso dentro de uma gaiola emocional com reforços negativos disfarçados de amor, onde cada movimento seu gera uma resposta dela que molda seu comportamento como se você fosse um bicho de laboratório, sendo condicionado a agradar, ceder e calar para manter uma conexão que já nasceu desequilibrada. E o mais cruel é que esse experimento não é controlado por cientistas num laboratório, mas por uma cultura tóxica que ensinou à mulher moderna que o homem ideal é o que se molda, se adapta e se sacrifica sem questionar. E o homem que topa esse jogo, por carência, ingenuidade ou medo de ficar só, entra achando que está construindo algo, mas na verdade está sendo treinado como um cão emocional. Aprende quando pode falar, quando tem que se calar, como se vestir, como se portar, o que evitar para não gerar briga, como pensar para não parecer machista, como agir para não ser egoísta, até o dia em que ele não se reconhece mais e ela também não, porque perdeu o brilho, a firmeza, a autenticidade. O rato que aceita a jaula do namoro moderno começa motivado pela promessa de intimidade e calor, carinho e companhia. Mas com o tempo se vê em um ciclo de provas intermináveis, tentando merecer um amor que deveria ser oferecido de forma natural, mas que hoje virou moeda de troca emocional usada como ferramenta de manipulação. E se você ainda acha que está no controle, pense de novo. Quem define os termos do relacionamento? Quem tem permissão social para reclamar, expor e exigir mudança o tempo todo? Quem tem 100 alternativas disponíveis no celular enquanto você está tentando manter uma só mulher satisfeita? Exatamente. O rato é quem corre desesperado tentando manter a paz num sistema que foi desenhado para testá-lo até quebrar sua vontade. Se você quer parar de ser cobaia, a única saída é se afastar do experimento e construir uma vida onde você é o cientista, onde você define as regras, o ritmo, os limites. Isso se chama viver como homem livre. E quem vive assim não pede namoro, escolhe, testa, observa e só se entrega quando encontra uma mulher que não quer te treinar, mas somar. Até lá, solteirice é resistência. Namoro é ilusão envenenada. Escolha a trincheira certa antes que te transformem num boneco emocional sem identidade. Cada beijo apaixonado hoje, nesse cenário emocional completamente corrompido, é uma prestação invisível que você começa a pagar pelo divórcio emocional que virá amanhã. Porque o romance moderno, embalado por frases bonitas, filtros e promessas de nós contra o mundo, é um contrato inconsciente onde você, o homem, se compromete cada vez mais enquanto ela observa, testa e avalia se vale a pena continuar investindo ou se é hora de pular para o próximo degrau da hipergamia. E sabe o que torna tudo ainda mais cruel? É que no início tudo parece mágico. Ela te olha com brilho nos olhos, se entrega, elogia, se diz diferente das outras. E você, carente de conexão real, acredita. Começa a relaxar, baixar a guarda, se abrir,
Mudar pequenas coisas para agradar, ceder aqui, ajustar ali e, sem perceber, vai construindo o próprio caixão emocional enquanto pensa que está construindo um lar afetivo. O beijo de hoje, aquele que te ilude com promessas de exclusividade e eternidade, é a primeira parcela de um relacionamento onde você vai pagar com sua energia, sua liberdade, seu foco, sua virilidade. E mais pra frente, quando ela se cansar, perder o tesão ou simplesmente encontrar algo mais estimulante, ela vai se afastar fria, sem culpa, dizendo que o problema não é você, é ela, mas levando com ela sua autoestima, sua confiança, sua capacidade de se entregar de novo. E você, quebrado, vai olhar para trás, tentando entender em que momento tudo desandou, quando na verdade a resposta estava no primeiro beijo. Aquele momento em que você iniciou o contrato emocional sem saber das cláusulas ocultas, sem entender que todo gesto de entrega hoje é um pagamento antecipado por uma cobrança emocional futura que virá com juros. A saída não é fugir do beijo, é entender o peso dele. É saber que afeto feminino hoje não é garantia de nada amanhã. E que o único homem que sobrevive emocionalmente nesse campo minado é aquele que mantém a consciência fria, os pés firmes e o coração blindado. Aproveite o beijo, curta a química, mas nunca entregue seu centro. Amor não é investimento quando não há garantia de retorno. E no mundo atual, o beijo apaixonado é só o trailer emocional de um filme que, se você não estiver forte, vai acabar com você na última cena. A mulher moderna, exposta desde cedo a uma cultura que prega independência seletiva, hiperexposição estética e validação instantânea, não está buscando amor. Ela quer status, validação social, experiências emocionantes e homens que a façam sentir algo raro, intenso e valioso, mesmo que por pouco tempo. E se você ainda acredita que vai conquistá-la com gentileza, romantismo e estabilidade, está prestes a ser usado como degrau emocional no caminho dela rumo ao homem ideal, que ela mesma não consegue definir. Você entra como suporte, como platô de autoestima, como zona de conforto, e ela te usa até se sentir forte o suficiente para subir para o próximo nível. Aquele cara com mais grana, mais presença, mais jogo social, mais frieza. O tipo de homem que não a idolatra, não a coloca no centro do mundo e por isso mesmo gera nela a dúvida, o desafio e o desejo. E o mais cruel é que durante esse tempo ela vai te fazer acreditar que está envolvida, vai te dar intimidade e calor, carinho e até frases como "nunca senti isso antes". Mas por dentro ela está analisando se você é um atalho ou um atraso, se te manter por perto eleva ou diminui o valor social dela, se apresentar você para as amigas conta ponto ou vergonha. E quando ela percebe que você não tem mais nada a oferecer, além da estabilidade emocional, que ela mesma não valoriza, ela sai, fria, seca, e você fica com aquele vazio de quem achou que estava vivendo uma história de amor, mas na real, era só mais um personagem descartável no roteiro emocional dela. Por isso, entenda, se você não é o status que ela quer, você é só o degrau que ela pisa. O erro do homem comum é achar que pode ser escolhido pelo que sente, mas o jogo atual só valoriza o que você representa. Seu nome, sua postura, sua imagem, sua frieza, sua escassez. Amor virou consequência de impacto e não mais de conexão pura. Então, ao invés de tentar ser amado, torne-se o tipo de homem que é impossível ignorar. Um homem que ela quer exibir e não esconder. Porque no fim das contas, quem entende que o desejo feminino hoje é guiado por narrativa social, não por sentimento genuíno, para de se doar esperando gratidão e começa a se posicionar com inteligência, poder e total desapego. Comprometimento em 2025 não tem mais nada a ver com construir algo a dois.
Virou uma palavra bonita, usada como desculpa para sugar o tempo, a energia e os recursos do homem que ainda acredita que amor é sacrifício, que dedicação é prova de valor e que lealdade automática vai ser reconhecida com reciprocidade. A realidade é que, para a maioria das mulheres hoje, especialmente as mais influenciadas pela cultura do empoderamento sem responsabilidade, estar com um cara significa ter acesso garantido à atenção emocional, estabilidade afetiva, conforto financeiro e um homem que funcione como terapeuta gratuito, patrocinador de experiências, reforço de autoestima e saco de pancadas emocional quando as coisas não vão como ela quer. E se você acha que esse comprometimento vai te proteger de traição, ingratidão ou abandono, você ainda não entendeu o jogo. Compromisso, hoje, não é laço. É um contrato unilateral onde ela exige tudo e oferece só o que for conveniente para ela no momento. O que antes era parceria virou extração silenciosa. Ela suga sua presença quando está carente, seu dinheiro quando quer conforto, sua paciência quando está desequilibrada, seu tempo quando está entediada e sua energia vital dia após dia, enquanto você acredita que está sendo um bom parceiro. E o que você ganha em troca? Algumas noites de sexo morno, elogios esporádicos e a ilusão de que está construindo algo, quando na verdade está sendo usado como combustível emocional para manter o ego dela inflado, até que apareça uma opção mais interessante. E se você recusa, questiona ou se impõe, ela te acusa de ser imaturo, frio ou egoísta, e usa o discurso de falta de comprometimento como arma para te fazer se dobrar ainda mais. Então entenda de uma vez. No jogo atual, comprometer-se com a mulher errada é assinar um contrato onde só ela lucra. O homem que se valoriza não se compromete com palavras, se compromete com comportamento, e só com quem demonstra merecimento real. O resto é teatro. Se você não proteger seu tempo, sua energia e seus recursos, vai terminar vazio, frustrado e emocionalmente quebrado por alguém que nunca te enxergou como prioridade, apenas como ferramenta. O homem solteiro, quando está alinhado com seu valor, seu propósito e sua masculinidade, come quem quer, porque ele não está preso a uma única fonte de afeto. Não vive sufocado pela obrigação de agradar uma mulher específica e não tem que passar por testes emocionais diários para merecer intimidade. Ele é livre, misterioso, focado, e essa energia solta e confiante atrai naturalmente as mulheres certas, que se sentem desafiadas e intrigadas por um homem que não está desesperado por aprovação. Já o namorado, especialmente o que entrou num relacionamento acreditando que isso garantiria intimidade e calor constante, carinho previsível e estabilidade emocional, com o tempo vira um suplicante, implora por migalhas de atenção, mendiga por noites de prazer que antes eram espontâneas, mas agora são negociadas como prêmio de bom comportamento. Ele começa a andar em ovos, a medir palavras, a adiar suas vontades, a sufocar sua verdade para manter uma conexão que, no fundo, já está morrendo. E tudo isso por medo de perder algo que ele acha que não conseguiria mais conquistar por conta própria. E aí está o colapso. O solteiro que vive com postura, presença e abundância tem o poder da escolha. Ele pode dizer sim ou não. Pode se afastar quando algo o diminui. Pode se valorizar sem pedir permissão. Já o namorado comum vive na escassez, trocando liberdade por migalhas, se apagando aos poucos para manter uma relação que só sobrevive porque ele aceitou virar o servo emocional da mulher que antes o desejava justamente pela força que ele agora não mostra mais. E o mais triste é que ele nem percebe a queda. Vai aceitando o não hoje, o estou cansada, o isso é coisa da sua cabeça, o sexo agendado, o desejo condicionado, a frieza disfarçada de rotina. E quando se dá conta, já virou um homem sem fome, sem garra, sem desejo, vivendo de lembranças do que um dia foi intensidade. Por isso entenda,
Ou você vive como homem livre que escolhe, atrai e transa com quem valoriza sua presença, ou você vira o namorado frustrado que aceita migalhas emocionais de uma mulher que já não te vê como homem, mas como obrigação. A escolha é sua. Liberdade ou escravidão emocional. Abundância ou escassez. Virilidade ou submissão. Relacionamento hoje é um teatro mal ensaiado, onde o homem paga o ingresso, segura as luzes, banca o cenário, aplaude no fim e ainda limpa o palco depois do espetáculo. Tudo isso enquanto acredita que está sendo parte de uma história de amor, quando na verdade é só figurante de luxo num show emocional que gira ao redor dela, das vontades dela, das carências dela, das fases dela, enquanto você vai se podando, se adaptando, se anulando e aplaudindo qualquer migalha de afeto, como se fosse reconhecimento. O jogo virou de tal forma que o homem não entra mais numa relação buscando parceria, mas tentando merecer um papel num teatro onde só uma pessoa tem script, protagonismo e direito à crítica. Ela. Você entra forte, ousado, firme. E aos poucos começa a ser moldado. Muda seu tom, suas amizades, seus hobbies, seus horários, seu jeito de vestir, seu jeito de falar, tudo para se manter aceitável dentro da narrativa romântica que ela criou. E o pior, se você se cansa, reclama ou tenta retomar o controle, é acusado de ser insensível, narcisista ou menos homem. Enquanto isso, ela pode mudar de humor como quiser, testar seus limites diariamente, desaparecer emocionalmente por dias e ainda cobrar de você a estabilidade que ela mesma não entrega. E o que você ganha com isso? Um enredo cansado, cenas repetidas e o papel ingrato de provedor emocional num palco que você nunca controla. A realidade é brutal. Hoje, se você entra num relacionamento sem ter clareza total de quem você é, do que você aceita e do que você exige, vai virar funcionário emocional em uma peça onde o enredo é escrito por influenciadoras, coaches de autoestima quebrada e expectativas que nem Freud explica. Enquanto isso, e o homem que escolhe ficar solteiro, mas com consciência, com propósito, com presença, vive fora do teatro. Vive de verdade, com intensidade, sem filtros, sem personagens, sem scripts. Ele escolhe com quem contracena. Ele entra e sai quando quer. Ele não depende da plateia. Relacionamento hoje é espetáculo emocional pago com a energia do homem que não entendeu que o palco só existe porque ele aceitou entrar. Saia do palco, escreva seu próprio roteiro. Ou passe a vida limpando o cenário alheio em troca de palmas vazias.